Bom dia! Nossa aula de hoje, aula de matemática. Vamos dar continuidade ao conteúdo gráficos. Nas semanas anteriores, nós vimos as representações de dados. As representações de dados de alguns probleminhas, algumas pesquisas, elas podem ser feitas em tabelas, onde nós utilizamos as variáveis qualitativas e quantitativas, também frequência absoluta, frequência relativa e frequência acumulada, que nós vimos nas semanas anteriores, e também em gráficos. Na última aula falamos sobre tipos de gráficos e começamos a interpretar esses gráficos. Na aula de hoje, vamos continuar, essa interpretação de gráficos e também vamos aprender a construir gráficos. Beleza? Vamos lá, então, organizando o material. Página 173, módulo 2. Só um minutinho que eu vou compartilhar a tela. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, esqueceu como é que faz? Professora, não entendi. Pode repetir, é só me avisar. Então, vamos lá. Eu estou compartilhando aqui a tela para vocês. Módulo 2, página 173. Nossa aula vai até 11h10, tá? São 2 aulas seguidas. Então, vamos lá. Estou abrindo aqui. O número 5 da 173 nós já fizemos na última aula. E agora nós vamos fazer o número 6. Segundo a Associação Brasileira de Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados, em 2017 houve uma redução de aproximadamente 38% na produção de ovos de Páscoa em relação ao ano de 2016, como pode ser observado no gráfico. Todo gráfico, como eu falei semana passada, tem vários tipos de gráficos, mas todos possuem um título e uma fonte. É da onde que foi tirada aquela informação que está sendo apresentada. Então, aqui nós estamos falando da produção de ovos de Páscoa entre 2014 e 2017 aqui no Brasil. A linha vertical, ela está representando a quantidade em milhões, os números. E a linha horizontal está representando cada ano ali da pesquisa, ok? Em 2014, foram produzidos 80 milhões de ovos de Páscoa. Em 2015, permaneceu o mesmo valor, não teve nenhum aumento, nenhuma queda. Foram produzidas a mesma quantidade de 2014. Já em 2016, houve uma queda nessa produção. Foram produzidos apenas 58 milhões. Em 2017, caiu mais ainda a produção de ovos de Páscoa. Foram produzidos apenas 36 milhões. Qual foi a redução na produção de ovos de Páscoa de 2014, onde iniciamos a pesquisa, a 2017? Representa essa redução em porcentagem. Primeiro, nós vamos calcular os valores, A diferença de 2014 para 2017, em 2014 eram 80, menos 36 de 2017, é igual a 44 milhões. A diferença, Foram produzidos 44 milhões de ovos de Páscoa a menos. Porém, ele quer essa resposta em porcentagem. Então, eu pego o 44, que foi a diferença, vezes 100, e divido pelo meu maior valor, que é 80. Façam esse cálculo para representar a
dividido por 80. Fazendo o cálculo, quem souber a resposta já pode me dizer. Estou aguardando, tá? Estou aguardando, tá, gente? Quando eu compartilho a tela, eu não consigo visualizar o chat. Então, se alguém colocou a resposta lá, algum outro aluno com áudio poderia me dizer, tá? Tem que fazer 44 vezes 100 e o resultado dividir por 80. Alguém já encontrou a resposta? Um minutinho aí para poder fazer. Pode até cortar o zero para facilitar, tá? É 55? 55%, muito bem. Copiando aí para a gente poder fazer a página 174. Mais uma vez, bom dia, pessoal que está chegando agora. Estamos continuando, né, o módulo 2, no capítulo gráficos, fazendo os exercícios propostos. Vamos para a página 174 do módulo 2 agora. Mais uma observação. O pessoal que, por algum motivo, teve que faltar, se ausentar da aula, não conseguiu por conta de conexão, ou tinha algum a fazer, não esqueça, quando você faltar, precisar se ausentar da aula, depois assiste o link lá na nossa plataforma, assim que puder, para poder colocar os conteúdos em dia, tá? 174. Histograma. Histograma é um recurso usado para representar graficamente as frequências por intervalos de classe. Observe a seguir como é representada em uma tabela de frequências e em um histograma a quantidade de bebês nascidos na primeira semana de janeiro de 2018, em certa cidade, de acordo com as suas massas, com seu peso, né? Então, nós temos aqui do lado esquerdo a representação em tabela, tá? Nós temos aí, né, o peso do bebê entre 2,8 e 3 quilos. Nasceram 4 crianças com esse peso, 4%, né? De 3 quilos até 3.200, 8% de crianças, 3.200 a 3.400, 18% e assim por diante. A tabela ela está sendo representada em porcentagem, por isso que o total ali é 100%. E do seu lado direito, nós temos um gráfico representando a mesma informação, onde na vertical são as porcentagens e na horizontal é o peso do bebê. Quantos bebês nasceram nessa semana do mês de janeiro? Analisando o gráfico, alguém poderia me dizer?
Vamos lá? Pensa aí. Quem tiver uma estimativa pode falar. Alguém com alguma estimativa? Nós temos ali a porcentagem, né? 4% de alguma coisa, né? Nós temos que saber o total de bebês. O total de bebês pesquisado foram 50 bebês. Qual é a amplitude dos intervalos? Os intervalos ali na nossa tabela está indo de 0,2. 0,2 gramas. Porque, ó, de 2,8 a 3, 3 até 3,2, 3,2 até 3,4 e assim por diante. Então, os intervalos de classe estão indo de 0,2 quilogramas, desculpa. Deixa eu só consertar aqui. O nosso intervalo está indo de 0,2. Qual é a porcentagem dos bebês que nasceram com menos de 3,4 quilos? Ó, 3,4 foram 18, né? Com menos de 3,4, nós vamos somar 18 mais 8 mais 4. Dá um total de 30%. E com mais de 3,8 gramas, nós vamos somar 14 mais 6 mais 2. Só somar as porcentagens, tá? De acordo ali com o gráfico ou de acordo com a tabela. Os dois representam a mesma informação. 2 minutinhos aí para copiar. Vamos lá, um minutinho para a gente poder ir para outra página. Aliás, para a gente poder fazer o número 7. Vamos lá. Número 7. Observe ao lado como foi representado em um histograma o tempo de deslocamento dos alunos da escola para casa. Então, nós temos aqui, ó, de 0 a 10 minutos, nós temos 25% dos alunos. De 10 a 20 minutos, 38%. Levam esse tempo do percurso, né, da escola para casa. De 20 a 30 minutos, nós temos 20% dos alunos. De 30 a 40, 12%. E de 40 a 50 minutos, apenas 5%. Qual é a amplitude dos intervalos do histograma? O tempo está indo de 10 em 10 minutos, né? Eu tenho ali 0, 10, 20, 30, 40, 50. Então, o intervalo entre eles, 10 minutos. Só um minutinho.
10 minutos. Coloca aí para mim. A maioria dos alunos levam quanto tempo para se deslocar da casa para a escola? A porcentagem maior está representando quantos minutos? Analisa o gráfico e fala aí para mim. Vamos lá. Olhando o gráfico, gente, a maior porcentagem de 38%. 38% está representando quanto tempo? Bem, de 10 a 20%. Gente, vocês precisam participar da aula. Vocês ficam mudos, eu não sei se estão entendendo, se não estão. São coisas básicas. Ó, nessa número 7 não precisou de cálculo em nenhum momento. Era só analisar aí o gráfico do lado direito e responder. Supondo que nessa escola estudam 500 alunos, quantos levam até 10 minutos para chegar à sua casa? Até 10 minutos são 25%. Então, nós vamos calcular 25% de 500. Para a gente calcular isso aí, tem que fazer 25, que é a porcentagem, vezes o total, e o resultado divide para 100. Eu já tenho a porcentagem. 2 minutinhos aí para poder fazer esse cálculo, para a gente fazer o segundo. 25 vezes 100, o resultado divide. 25 vezes 500, o resultado divide para 100. Pode até cortar o zero para facilitar. Aguardando aí alguém me dizer a resposta desse cálculo. 25 vezes 500, o resultado dividido para 100. Cento e vinte e cinco? 125 alunos, muito bem. Agora, 30 minutos ou mais. 30 minutos ou mais, a gente tem 20 mais 12 mais 5. Não, 12 mais 5, né? 17% de 500. Então, igual, aí vai fazer o mesmo cálculo. 17 vezes 500 dividido para 100. Aguardando aí a resposta, tá?
17 vezes 500 dividido para 100. Quem souber o resultado já pode falar. Bora, gente, fazendo o cálculo aí, 17 vezes 500, o resultado divide para 100. Vamos encontrar qual resposta? É 85? 85? 85, muito bem. Um minutinho aí para copiar, para que a gente possa ir para a página 175. Vamos lá para 175. Tem alguém copiando ainda? Oito. O histograma a seguir apresenta as faixas salariais dos funcionários de uma pequena empresa. Ó, estamos vendo aí que a faixa salarial vai de 0 a 7 mil reais. E na vertical é a porcentagem de funcionários que ganha aquele valor. De acordo com as informações, qual é a faixa salarial da maioria dos funcionários? A maioria ganha quantos mil reais? Verifica aí para mim. Entre 2.000 e 3.000? Entre 2 e 3 mil reais. Muito bem. B. Quantos por cento dos funcionários têm um salário maior do que 3 mil reais? É só somar a porcentagem, tá? Maior do que 3 mil reais, 12, mais 10, mais 7, mais 3. Soma aí para mim.
Dá quanto aí essa soma, gente? Quanto por cento? Quantos por cento recebem mais de 3 mil reais? 32. 32%. Vamos lá, 2 minutinhos para copiar, para a gente poder fazer a parte de baixo aí. Foi? Vamos lá. Gráfico de Gantt. O gráfico de Gantt é usado geralmente para apresentar de maneira resumida as etapas da execução de um projeto. Possibilita que seja monitorado todo o planejamento realizado, contribuindo na execução do projeto e no cumprimento dos prazos combinados. Nesse tipo de gráfico, cada barra indica uma previsão de início e de término de uma tarefa ou etapa de um projeto. Observe como pode ser representado em gráfico de Gantt, por exemplo, o projeto da construção de casa de Renata. Então, nós temos aqui, na vertical, as etapas dessa construção e na horizontal, os meses. Podemos ver que a obra, né, tem uma estimativa de iniciar de janeiro a julho. Então, ali, no mês de janeiro, primeiro é o projeto, né? O que vai fazer, aquele estudo, a planta, as medições, quanto que vai medir, o que vai fazer e tudo mais. De fevereiro até um pedacinho de março serão feitas as fundações da obra. Do início de março até o início de maio serão feitas as paredes. A parte elétrica e hidráulica dessa obra vai começar no final de março e vai até quase o finalzinho de maio. O telhado será colocado no meio de abril e será concluído aí até o início de junho. E os acabamentos serão feitos também no início de junho até o início de julho, ok? Então, analisando aí esse projeto, existe alguma etapa que será realizada individualmente? Algum mês que vai ser trabalhado apenas uma coisa? Sim. Apenas uma etapa do projeto? Sim. Qual? O projeto. Muito bem, sim. O projeto. No mês de janeiro, não tem nenhuma etapa da obra, apenas o projeto. Nos outros meses, de fevereiro a julho, sempre que estiver acabando uma, já vai ter iniciado outra etapa. Nessa construção, podem estar ocorrendo ao mesmo tempo a fundação e as paredes? Sim. A fundação, ela termina no meado de março e as paredes começam no início de março. Então, vamos supor que nas 2 primeiras semanas vão estar sendo finalizadas as fundações e iniciadas as paredes. Então, nesse caso, sim. As paredes e os telhados vão estar sendo feitos ao mesmo tempo? As paredes vão de março até o início ali de maio. E o telhado vai começar no meado de abril.
Então, em uma parte ali de abril até maio, vão estar sendo feitas essas duas etapas ao mesmo tempo. O acabamento e a elétrica e hidráulica vão estar sendo feitos no mesmo mês? A elétrica e hidráulica vai de março até o meado de maio. E o acabamento ele só começa lá em junho. Então, não. Em nenhum momento vai estar sendo feito essas duas etapas ao mesmo tempo. De acordo com o gráfico, estime quantos dias estão previstos para a construção das paredes. As paredes vai levar o mês de março e abril todo. Então, 31 mais 30, 61 dias. Mais ali uns 10 dias de maio. Então, vamos botar aí aproximadamente, somando tudo, 70 dias. Né? Mais ou menos, que tem folga. E o telhado? O telhado, ele vai do meado de abril, 15 dias ali de abril, 10 dias, mais 30 dias de maio, mais uns 10 a 15 dias de junho. Vamos botar aí uma previsão de 50 dias, tirando as folgas. 2 minutinhos para copiar, para a gente poder começar aí a aprender a construir gráficos. Lembrando que a nossa aula vai até 11h10. Vamos lá? Tem alguém copiando ainda, gente? Alguém que não está conseguindo acompanhar? Vamos até 176. Construção de gráficos. A Escola Bom Saber realizou uma gincana em que uma das tarefas era arrecadar agasalhos para serem doados a entidades assistenciais. As tabelas A e B a seguir representam o resultado de cada equipe e a quantidade total de itens arrecadados pelas equipes. Então, na tabela A, nós temos aí o nome de cada equipe e a pontuação que elas fizeram. E na tabela B, foi separado a arrecadação em roupas, cobertores e pares de sapato. Foi arrecadado um total de 380 agasalhos. Para a gente representar isso em gráfico, se eu fosse representar em gráfico de barras, nós já falamos sobre isso, o gráfico de barras, nós temos que fazer uma linha vertical e a outra horizontal. A vertical vai representar a quantidade de pontos e a horizontal, o nome de cada equipe. Então, aqui, ó, de acordo com a tabela lá de cima, foi desenhado esse gráfico de barras para representar a quantidade de pontos de cada equipe. Lembrando, todo gráfico ele tem o título e também tem que ter uma fonte, né, que indica de onde foi tirada aquela informação.
Então, nós colocamos aí na horizontal o nome de cada equipe e a barrinha de acordo com a sua pontuação. Outro tipo de gráfico que nós já vimos também é o gráfico de setores, que tem um apelido de gráfico de pizza, que para a gente desenhar um gráfico de setores, já havia falado na semana passada, que a quantidade, né, representada nesse gráfico é sempre a porcentagem. Então, exemplo, vamos desenhar o gráfico da tabela B. Primeiro passo, calcular a porcentagem de cada item da tabela. Então, aqui ele colocou um exemplo, tá? A porcentagem dos pares de calçados. Foram 95 pares vezes 100, o resultado dividido pelo total, 380. Então, os pares de calçado representam 25% da arrecadação. Para eu construir um gráfico de setores, essa minha porcentagem, eu tenho que transformar em ângulo. Porque o gráfico de setores, o total dele representa 100% e o ângulo de um círculo, 360 graus. Então, para eu representar 25 graus dentro de um círculo, eu tenho que desenhar um ângulo de 90 graus. Ó, um L fica dessa forma. Eu não posso desenhar os ângulos aleatoriamente. Eu preciso de um transferidor para desenhar um gráfico de setores. De novo, primeiro eu tenho a tabela, aí eu calculo a porcentagem de cada item da tabela, e por último, cada porcentagem eu transformo em medida de ângulo para desenhar esse gráfico. Vamos ver lá embaixo, ó. Tá vendo? Eu falei aqui para vocês como que ficaria a representação de 25%. O gráfico prontinho tá aqui, ó. Todo gráfico de setores, lembra que eu falei para vocês? Ele precisa ser bem colorido e o ideal é que tenha uma legenda para a gente identificar o que está correspondendo cada cor. Ok? Aqui estamos só vendo como são feitos os gráficos. Temos o outro tipo de gráfico, que é o gráfico de linhas, na página 178. Aí é outro probleminha, tá? Não tem nada a ver com o do agasalho da equipe, não. Temos outra tabela para construir outro gráfico. A tabela a seguir apresenta o faturamento da empresa de Cláudio no primeiro semestre de 2018. Temos aí o faturamento em reais entre os meses de janeiro e junho. Vamos desenhar um gráfico de linhas para representar. Ó, na vertical, nós vamos ter o valor em reais e na horizontal, cada mês. Então, ó, desenhando, eu tenho aqui, ó, em janeiro, o meu valor era de 14.589, então meu pontinho ficou entre 14.000 e 15.000. Aí, em fevereiro, tivemos um crescimento para 15.136. Então, ó, o meu pontinho veio aqui um pouquinho acima do 15.000. Em março, tivemos uma queda de faturamento de 13.024. Então, ó, ficou aqui um pouquinho em cima do 13.000. Em abril, mais uma queda, foi para 10.689. Então, um pouquinho abaixo de 11.000. Em maio, voltou a crescer para 11.470. Então, meu pontinho fica entre 11.000 e 12.000. E em junho, teve outro aumento para 12.462. Então, o pontinho fica entre 12 e 13.000. E isso é um gráfico de linhas. Todo gráfico, como eu falei para vocês, também tem que ter uma fonte que representa de onde foi tirado aqueles números. Sabendo disso, eu vou dar aí para vocês
5 minutinhos, de 5 a 10 minutos, para que vocês possam ler o probleminha da número 1 e desenhar o gráfico que corresponde a essas informações. Ok? 5 minutinhos para que vocês possam analisar a tabela da número 1, responder a letra A e a letra B. E na letra C, você vai desenhar um gráfico de barras. Na letra C, eu vou lembrar aqui para vocês, aqui é o título, aqui nós temos o ano e aqui embaixo é a população. Você vai desenhar um gráfico de coluna, um gráficozinho deitado, de acordo com essas informações aqui, ok? 7 minutinhos aí para fazer, qualquer coisa pode perguntar. Gente, tenta fazer, ok? Qualquer coisa eu tô aqui, pode perguntar. Responde aí a letra A e a letra B de acordo com a tabela. E na letra C você vai desenhar a barrinha de acordo com a informação da tabela também. Eu vou aproximar aqui os valores. Ó, 2011 fica 7,0. Espera aí que eu vou botar 7,0. 7,1, 7,2. O de baixo também vai ficar 7,3. Vou aproximar para 7,3. E o último para 7,4, para você poder desenhar direitinho aí o gráfico, tá? Aqui, tá? Aqui embaixo. Aqui embaixo de novo. E aqui. Vamos lá. Tô aguardando, ok? 5 minutinhos. Faça um gráfico direitinho. Quem tem lápis de cor pode até pintar quando for desenhar as barrinhas, tá? Vamos lá, gente. 3 minutinhos para poder finalizar o gráfico.
2 minutinhos, aguardando aí, desenho o gráfico direitinho. Já vou colocando aqui a resposta da letra A, tá? Qual era a população mundial em 2012? Então, 7 bilhões, 128 milhões, 176 mil, 935 pessoas. É uma estimativa aí. Qual é a diferença? Teria que diminuir o número de 2015 menos o de 2011. Temos aí como resultado 340 milhões e 234 pessoas. E um minutinho aí para você finalizar o gráfico. Já vou colocando o título. O título do gráfico é sempre o mesmo título da tabela, tá? População mundial estimada entre 2012 a 2015. Aqui a horizontal está representando o ano. Escreve aí para mim, ano. Todo mundo já copiou a letra A e B? Para eu poder passar para o gráfico? Sim. Ok. Então, aqui ó, no gráfico, essa parte de baixo aqui está representando a população. Então, vamos lá. No ano de 2011, eu pedi para aproximar para 7,0, né? Então, vamos desenhar a barrinha aqui de 2011 até os 7,0. Aqui. 2012 até o 7,1. Então, vamos ultrapassar pouca coisa. 7,1. 2013, 7,2. Sempre aumentando um pedacinho, tá? 2014, 7,3. 2015, 7,4. Só mais um pouquinho aqui. Desenha aí quem não desenhou as barrinhas. Quem tem lápis de cor pode pintar cada barrinha de uma cor para ficar aí um gráfico mais fácil aí a visualização. 3 minutinhos para copiar, para a gente poder fazer a página 180.
Vamos lá, 2 minutinhos para copiar o gráfico. Vamos lá. Tem alguém com o áudio ligado aí, tá? Pode desligar, por favor, para não atrapalhar. Vamos lá. Vamos para a página 180. Número 2. O gráfico apresenta informações a respeito do Produto Interno Bruto, o PIB nacional, né, do Brasil, entre 2010 a 2012. Ele foi separado em regiões, tá? O verde está indicando o PIB de 2010 de cada região, o azul, o PIB de 2011 e o amarelo, o PIB de 2012. A região Sudeste teve a maior participação no PIB em qual ano? Qual ano da região Sudeste foi o maior? 2010, 2011 ou 2012? 2011. 2011, muito bem. 2011. Qual região apresentou o maior crescimento no PIB de 2010 a 2012? Que cresceu mais entre 2010 e 2012, teve um maior aumento. A Sudeste de 2010 para 2012 foi um aumento de 0,2%. Centro-Oeste de 2010 para 2012 tivemos um aumento de 0,5%, né? No Sul, de 2010 para 2012, tivemos aí 0,3%. Nordeste, 0,1%. E Norte, tivemos aí 0,1%. Então, o que mais cresceu foi o Centro-Oeste, com 0,5% de crescimento. A Centro-Oeste foi o que mais cresceu a porcentagem de 2010 para 2012. Quais regiões diminuíram o PIB de 2010 a 2011? Sudeste aumentou, Centro-Oeste aumentou, a Sul diminuiu, Nordeste diminuiu. Então, Sul e Nordeste
de 2010 a 2011. E de 2011 para 2012, Sudeste diminuiu, Sul diminuiu e Norte também diminuiu. Então, aqui é Sul, na verdade, Sudeste, Sul e Norte. Foram as três que diminuíram entre 2011 e 2012. Copia aí para mim. Copia. Na letra D, nós temos que calcular, aproximar, né, as porcentagens e colocar aqui. Ok? Vamos fazer apenas do ano de 2012. Você vai olhar lá na tabela, vai aproximar a porcentagem apenas do ano de 2012, o que está de amarelo, e vai colocar aqui de acordo com a região, tá bom? Então, ó, vou colocar aqui o título. Professora, Oi, qual é a página? página 180. É porque no meu não tem esse gráfico. Não, mas aí você desenha. Desenha o gráfico com essa legenda. Coloca para mim o título, que nós vamos acrescentar a porcentagem. Ele está pedindo para desenhar o gráfico de setores, né? Que é o gráfico de pizza, de acordo com o gráfico que está lá em cima. Então, desenha aí o gráfico. Eu vou só colocar aqui a região norte, que não está marcando aqui. Vou colocar de rosa, peraí. A gente bota uma estrela aqui para representar a região norte. Não saiu muito bem a estrela não, mas dá para entender, né? Pronto. Desenha aí direitinho para mim o gráfico. Coloca a legenda do gráfico.
Aqui é uma estrelinha. 5 minutinhos aí para você desenhar o gráfico. Aqui, gente, são quadradinhos, ó. Aqui são as listras, né? E aqui são bolinhas. Para quem não tá vendo direito. Então, esse quadradinho aqui representa Centro-Oeste. As listrinhas representam Sul. E as bolinhas, a região Sudeste. 5 minutinhos aí para poder copiar. E vamos colocar a porcentagem. Vou colocar de vermelho. Centro-Oeste aqui, que é o primeiro, 10%. Estamos aproximando, tá? Sul, 16%. Isso é para você escrever, tá? Desenhar e escrever. Sudeste, 55%. Pode até colocar aqui dentro, tá, gente? Tem problema não. Sudeste, Nordeste, 14%. Se não der dentro da figura, você coloca do lado de fora, não tem problema. E Norte, 5%, que é esse menorzinho aqui. 5%. Vou aguardar aí 4 minutinhos para a gente poder passar para outra página. Faz direitinho, tá? A figura, a legenda, escreve o nome, pinta direitinho. Quem tiver lápis de cor quiser pintar para ficar colorido, ótimo. Coloca a porcentagem de cada um. Professora, qual é a porcentagem do Nordeste? 5%. Não, Nordeste 14%. Ficou um pouquinho feio, né? Peraí. Vou botar aqui. Vou botar com um número melhor. 14%. Cinco por cento. 10%. Aqui 16%. 55%. Ok? 3 minutinhos aí para terminar de copiar, tá?
minutinho. Para a gente poder passar para o número 3. Vamos lá na página 181. Tem alguém ainda desenhando, gente? Tá todo mundo ok? Dos 193 países reconhecidos internacionalmente, apenas 41 são presidencialistas. E desses, 10 não permitem reeleição. Veja o mapa a seguir. Só uma observação, tá? Presidencialista é país em que vigora o presidencialismo, ou seja, em que o chefe do Poder Executivo é o presidente da República. O Brasil é um desses países que possuem presidentes, tá? Então, aqui nós temos na Europa apenas um país que possui presidente, na Ásia, 5 países, na Oceania, apenas um país tem presidente, na África, 16 países têm presidentes, e na América nós temos 18 países que possuem presidente. Na letra A, em qual continente se encontra a maior quantidade de países presidencialistas? Qual é o continente, gente? Analisando aí o gráfico. América e África. A América é o maior, né? Com 18%. Qual porcentagem representa a quantidade? 18%. B. Qual a porcentagem dos países reconhecidos internacionalmente é presidencialista? Então, nós temos quantos países? 41 dos 193, né? Então, você vai fazer a conta aí para mim. Para transformar em porcentagem, 41 vezes 100. O resultado você divide pelo total de países, 193. Faz esse cálculo aí para mim, estou aguardando a resposta. Ah, não, aqui não é 18% não, tá, gente? Aqui a quantidade são 18 países. Vou colocar aqui para fazer o cálculo, 18 vezes 100. E divide pelo total de países, que são 41. Desculpa. Faz o cálculo aí da letra A e da letra B. Vamos lá.
já tiver a resposta da letra A e letra B, pode falar. Tem 2 minutinhos para terminar. Foi? Letra A, qual a resposta? Qual é a porcentagem que fica aí? Alguém que fez poderia me responder? 44%. A porcentagem de países presidencialistas. E na B, de 41 de 193 países, apenas 41 são presidencialistas, o que corresponde a 21,24%. Ok? Todo mundo já copiou? Eu vou aguardar mais 5 minutinhos para que você possa desenhar o gráfico que corresponde a essa informação. Vamos lá. 3 minutinhos para você desenhar o gráfico. De acordo aí com a porcentagem de cada um, a legenda, coloca tudo direitinho, tá bom?
Vamos lá. Vamos lá, gente. Desenha o gráfico direitinho, não desenha de qualquer jeito, não, tá? Todo mundo copiou? Vamos para 182? Esperar só mais um minutinho. Espero sim. Pronto. Vamos lá, na 182. Nós temos aí a análise para fazer da tabela e desenhar um gráfico de linhas. Nessa página eu não vou ler para vocês, eu quero que vocês leiam, respondam as perguntas e desenhem o gráfico de linhas de acordo com essa tabelinha da taxa de natalidade no Brasil de 2011 a 2015. Então, vocês têm aí 10 minutinhos para poder finalizar, ok? Vamos lá. Vou aguardar. Eu quero que vocês leiam e façam sozinhos essa página. Já já eu vou corrigir.
Aguardando. De acordo com a tabela, você vai responder as perguntas e fazer um gráfico de linhas. Vamos lá, 7 minutinhos para poder finalizar. No gráfico de linhas, você vai colocar o pontinho de acordo com a porcentagem, tá? Na verdade, aí não é nem a porcentagem, né? É o número de habitantes mesmo. Vamos lá. 4 minutinhos, tá? Para a gente poder responder as perguntas e desenhar o gráfico.
Vamos lá. 2 minutinhos aí para finalizar, para a gente responder as perguntas. Tem que responder letra D também, tá? Vamos lá. De acordo com os dados apresentados na tabela, a taxa de natalidade vem aumentando ou diminuindo? Natalidade, gente, são os nascimentos, tá? Vem aumentando ou diminuindo? Diminuindo. Diminuindo, né? De 2011 para 2015, diminuiu. Qual é a diferença entre 2011 e 2013? Então, é só diminuir, né? 15,50 menos 14,79. A diferença é de 0,71. Agora, complete o gráfico de linhas com as informações da tabela. Primeiro, nós vamos colocar o título. Só um minutinho. O título, taxa de natalidade no Brasil. Aí tem aqui 2011 a 2015. Deixa eu botar aqui, ó, o título. A parte vertical representa a taxa. A taxa de natalidade. E lá embaixo, que é horizontal, representa o ano da pesquisa. O ano. Vou colocar a linha assim, de vermelho, tá? Então, em 2011, era 15,5 mesmo. Então, em 2011, vou iniciar aqui a minha linha. Depois teve uma queda para 15,13. Mais ou menos 15,1 em 2012. Nossa, esse ponto ficou gigantesco. Depois teve mais uma queda em 2013 para 14,79. Mais ou menos aqui. Não tá muito retinha porque eu tô fazendo com a canetinha, tá? 2014 foi para 14,47. Então, diminuiu mais um pouquinho. E 2015 foi para 14,16. Fica mais ou menos assim, tá, gente? Tá um pouquinho torto, mas dá para entender.
Vamos lá. 2 minutinhos para copiar para a gente poder. Na letra D, na sua opinião, que fatores influenciam a taxa de natalidade? Né? Que fatores influenciaram para ter cada vez menos nascimentos de crianças? Você pode escrever renda, né? A renda familiar, de repente a pessoa não está tendo mais filhos por conta da parte financeira. Planejamento familiar, de repente a pessoa quer apenas um filho mesmo. Outro fator que pode diminuir também é mulheres no mercado de trabalho. Tem mulheres que estão trabalhando muito e não querem ter mais de um filho ou não querem ter filhos por conta disso. Então eu vou colocar aqui, tá? São vários, você pode colocar também a sua opinião. Renda, mulheres no mercado de trabalho, né? Porque antigamente, como a mulher era do lar, então acabava, né? Não tinha tanto problema ela ter vários filhos porque ela mesma cuidava. Hoje em dia trabalha, deixa numa creche, enfim. Também temos os métodos contraceptivos e etc. Métodos contraceptivos são os remédios, né? E outras coisas para poder evitar uma gravidez. 2 minutinhos aí para copiar. Nós vamos falar sobre média aritmética e média ponderada. 2 minutinhos para copiar o gráfico, para a gente iniciar o nosso conteúdo médias. Podemos? Na página 183, alguém gostaria de fazer a leitura? Vamos lá, 183. Alguém pode iniciar a leitura para mim, por favor? Sobre médias aritmética e média ponderada. Só vou adiantando que a média aritmética é o que nós utilizamos para determinar a média de vocês, tá? A gente soma os trabalhos, teste e prova e divide pela quantidade. Alguém gostaria de ler, por favor? Pedro, Júlia, Vitória, João Gabriel, Amanda. Alguém poderia ler? Maria Eduarda está aí? Maria Eduarda sempre lê também. Hein, gente? Alguém para iniciar a leitura? Estou aguardando, hein? Ninguém? Tá todo mundo com vergonha? Ok, vamos lá. O professor de matemática aplicou 4 provas para seus alunos no primeiro semestre. No quadro estão apresentadas as notas de que um aluno obteve em cada uma dessas provas. Prova A, B, C e D, e tem ali a nota. Qual foi a média desse aluno no primeiro semestre?
Para responder essa pergunta, calculamos a média aritmética dessas notas. Para isso, adicionamos as notas de cada prova e dividimos o resultado pela quantidade de provas. Se foram aplicadas 4, nós vamos somar as notas e dividir por 4. Então, a média dele no semestre, nos 6 primeiros meses, foi de 8,5. Temos aqui um outro exemplo, média aritmética dos números. Nós somamos e dividimos por 3. 149 mais 180 mais 220, dividido por 3. A média aritmética consiste na soma dos termos dividido pela quantidade de termos. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ótimo. Já a média aritmética ponderada é quando nós temos pesos nessas notas. Exemplo, quando a pessoa faltou o teste e perdeu a segunda chamada, a gente não fala assim, a prova vai ter peso 2. É que a prova vai valer o dobro de pontos. Então, aqui, ó, no segundo semestre, esse mesmo professor aplicou outras 4 provas, cada uma delas com diferentes graus de importância, às quais atribuiu pesos diferentes. No quadro estão apresentadas as notas que o aluno obteve nessas provas e os seus respectivos pesos. Então, aqui, como eu tenho o peso, né? Nós vamos fazer a prova A, 8 vezes 2, porque tem peso 2, mais 7 vezes 1, mais 8 vezes 3, mais 8,5 vezes 2. Nós vamos fazer o cálculo da parte de cima e dividir pelo número de pesos. Então, ficou 64 dividido para 8. A média dele no segundo semestre, de julho a dezembro, foi igual a 8. A média ponderada é quando nós temos o peso. Nós vamos multiplicar os pesos pelas notas e dividir pela soma dos pesos. Alguma pergunta? Sabendo disso, vamos lá para o número 1 da atividade. Vamos só fazer esse número 1, tá? Para a gente finalizar lá na 184. A tabela a seguir apresenta a idade de alguns jogadores brasileiros que foram convocados para disputar a Copa do Mundo de Futebol na Rússia em 2018. Dos jogadores do estado, qual é o jogador mais velho? Fala aí a resposta para mim. Dessa tabela aí, qual é o jogador mais velho? Fernando. Fernando, muito bem. Deixa eu botar aqui, Fernando. Qual é a média de idade dos jogadores? Você vai somar todas as idades, não importa a ordem, tá? A ordem dos fatores não altera a soma. Vamos somar tudo. E dividir pela quantidade de jogadores. Quantos jogadores nós temos nessa tabela? 8. 8 jogadores. Nós vamos somar tudo e dividir para 8. 2 minutinhos aí para fazer essa soma dividindo para 8, para a gente ter uma média de idades. Vamos lá.
para a gente poder finalizar a nossa aula. Vamos lá, quem tiver a resposta já pode me falar, 1 minutinho. Vinte e 27,5. 27,5. Como nós não temos essa idade, a gente coloca aproximadamente 28 anos, ok? Muito obrigada aí pela atenção de todos. Mais uma vez, espero que vocês participem mais. Até a próxima aula, ok? Beijinhos. 1 minutinho aí para copiar para eu poder ir para outra turma. Vocês têm outra aula agora? Eu acho que sim, eu acho que é português, não sei. Então tá bom, eu vou sair para que a Regina possa entrar, tá bom? Não precisa vocês saírem da sala, não, só eu que vou sair então. Beijinhos. Todos já copiaram? Tchauzinho, beijos.